Bom dia, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Como prometido ontem à noite, né, eu falei que ia publicar um vídeo falando sobre a Páscoa, né, a sua origem. E nesta manhã eu vou estar gravando esse vídeo para estar explicando o que é a Páscoa. A dúvida de muitos, coelho, o que coelho tem a ver com a Páscoa? Ah, coelho põe um ovo, então por que existe o ovo de chocolate? São as coisas que nós vimos muito, né, no período da Páscoa, né? Ovo de chocolate, coelho, tal. Os cristãos eles falam sobre Jesus. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a origem da Páscoa, o que é a Páscoa. Mas antes de falar sobre a Páscoa em si, eu gostaria de falar sobre a origem do coelho. O coelho, como vocês sabem, é um animal que se reproduz muito rápido, de maneira. E na primavera, o coelho ele é o primeiro a sair, né, do inverno das suas tocas para poder se reproduzir. Então, na cultura alemã, na Idade Média, antes de ser, digamos assim, convertido ao cristianismo, eles tinham uma cultura que após o inverno, eles se consagravam à deusa Ostara, que essa deusa Ostara era considerada a deusa da fertilidade, né? A deusa que trazia a multiplicação dos povos lá. Então, quando era primavera, eles tinham uma cultura de pegar esses coelhos, né, que simbolizava esta deusa, e colocar sobre eles, né, assim, ovos de aves mesmo, ovo de galinha, de pato. Eles pintavam os ovos, né, deixava colorido e botavam, né, assim, no cesto, né, com esses coelhos. E existia uma brincadeira chamada caça ao coelho. Então as crianças elas brincavam, né, caçando os coelhos e quando elas achavam esses coelhos, elas encontravam esses ovos coloridos. Então, quando o cristianismo chegou na Alemanha, no período da Idade Média, entre o século XVII e o século XVIII, então os cristãos viram aquilo, né? E eles sabiam que era com relação à homenagem à deusa, né? A deusa pagã, naquela época na Alemanha. Mas mesmo assim eles acharam a brincadeira legal e continuaram. Então eles viram que esse período da primavera, o início da primavera, era justamente também o período da Páscoa. Então os cristãos naquela época associaram, né, o coelho, né, a esta brincadeira no período da Páscoa. É a brincadeira de caça ao coelho, né, caça aos ovos, ou seja. E existe alguns países, principalmente nos Estados Unidos, que essa brincadeira ainda ela é muito comum. As pessoas pintam os ovos, né? Só que não colocam mais o coelho, elas escondem os ovos e tipo fica uma brincadeira de caça ao tesouro. Mas enfim. Então tá explicado, né, sobre a origem do coelho, né, como surgiu o coelho. A gente sabe que não tem nada a ver com a Páscoa cristã, a Páscoa hebraica, enfim. Mas aí que surgiu, baseado na deusa, uma brincadeira, então eles conseguiram, estão trazendo e evoluiu, né? Que agora não é só ovo de ave, né? Ovo de galinha, ovo de pato, agora eles estão fazendo ovo de chocolate. Então, o comércio também, ele veio aí, trouxe as suas ideias e até hoje continua. Virou cultural, né? Logo no período da Páscoa, uma brincadeira, né? Baseada em homenagem a uma deusa, né? Uma deusa pagã, né? Alemã, né? Aí os imigrantes alemães aqui na América do Sul trouxeram, né? Trouxeram sua cultura também, como no Rio Grande do Sul. Muitos imigrantes, eles têm a sua cultura, né, ainda preservada, os italianos, os alemães, outros povos que vieram da Europa, eles mantêm a sua cultura muito forte. A gente vê muito isso, se for pesquisar sobre o Rio Grande do Sul, eles mantêm até hoje suas tradições. Mas enfim, vamos falar sobre Páscoa, né? De onde surgiu esse termo Páscoa? Ela surgiu com Jesus? Não, não surgiu com Jesus. A Páscoa ela veio desde o Antigo Testamento. O que significa Páscoa? A Páscoa, no dicionário, né, eu pesquisei aqui, fala que é uma festa anual cristã que se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Mas também é uma festividade judaica que celebra a fuga dos hebreus do Egito. Ou seja, os católicos eles acreditam que a Páscoa ela significa passagem. E realmente é uma passagem, que foi aonde os hebreus eles saíram da escravidão do Egito, né, que eles estavam 400 anos no Egito, passaram o Mar Vermelho, e aí Deus levou eles até a Terra Prometida. Mas para ficar bem detalhada, para nós entendermos bem o que é a Páscoa, eu peguei o texto aqui de Êxodo, capítulo 12, a partir do 3, ele fala assim, ó: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro,
segundo as casas dos pais, um cordeiro para sua família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis conta conforme ao cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, será um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E pegarão sangue e poluão em ambas as ombreiras, nas vigas das portas das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e sua cabeça com os pés e com as suas vísceras. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Isso daqui encerra no versículo 11 do livro de Êxodo, capítulo 12. Ou seja, Deus ele deu essa ordem, né, para Arão, a Moisés. Então, aqui é a origem da Páscoa, né? Nós sabemos que quando o povo estava escravo no Egito, veio as 9 pragas e Deus falou que havia a 10ª praga, porque Faraó não libertou o povo. E esta praga nós sabemos que infelizmente foi a morte dos primogênitos. Então Deus avisou ao povo de Israel, aos hebreus, que eles pegassem um cordeiro puro, né, de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sacrificasse esse cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro, passasse nas portas, nas janelas, que aí o anjo da morte não iria vir pegar os primogênitos dos hebreus. E eles deveriam assar esse cordeiro ou esse cabrito. E se a família fosse pequena, tinha que convidar a gente, ou seja, os vizinhos teriam que vir também para casa para comer esse cordeiro. Ou seja, as ervas amargas ela têm o significado da escravidão do Egito. E os pães ázimos, quem não sabe, pão ázimos é pão sem fermento. E este pão sem fermento era para lembrar o alimento em que o povo atravessou o deserto, né? Atravessou ali os 40 anos no deserto. Eles comeram esse pão até chegar à terra prometida, né? E aí veio também o cordeiro. O cordeiro, né? Essa carne do cordeiro, que significa que através do sangue do cordeiro, os primogênitos hebreus foram salvos, né? Foram salvos do anjo da morte, da 10ª praga que surgiu ali no Egito. Então, os judeus eles comemoram a Páscoa assim, né? Com esses 3 elementos: o pão sem fermento, o cordeiro e a erva amarga, justamente para lembrar o que Deus fez, livrou o povo da escravidão do Egito. Então, o povo judeu, ele veio, né, com essas tradições, e o profeta Isaías profetizou, né, lá no livro de Isaías, capítulo 53, sobre o nosso Salvador, o Jesus, em que ele falou assim, ó, a partir do 3. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, o experimentado nos sofrimentos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o sepultávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano da sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, foi prometido no livro de Isaías, no Antigo Testamento, que surgiria um Salvador. Através desse homem, desse Salvador, a humanidade, como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem pecou, o homem viveu em iniquidade, o homem se esqueceu de Deus.
Então veio esse Salvador que levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Esse Salvador, ele veio. Então, eu quero finalizar lá no livro de Mateus, capítulo 27, que deixa bem claro agora o nosso significado da nossa Páscoa, dos cristãos. Que ele fala assim, ó, no capítulo 27, versículo 50 ao 53. Ele fala assim, ó, atenção. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, prendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as portas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceu a muitos. Ou seja, este homem que foi falado no livro de Isaías, ele morreu, ele foi crucificado, mas no terceiro dia, nem hoje, domingo, ele ressuscitou. Ou seja, os judeus celebram a Páscoa porque a Páscoa também é libertação. Eles saíram do período da escravidão e Deus os livrou da escravidão. E nós, seres humanos, gentios, né, que não somos judeus, a Bíblia nos classifica como gentios, nós gentios, até mesmo os judeus, eles estavam se tornando escravos do pecado, eles estavam escravos do pecado. E até hoje também, muitos de nós, muitos homens, estamos escravos do pecado, escravos da prostituição, escravos dos vícios, né? Quantos viciados em drogas, quantos viciados em jogos, quantas pessoas que não conseguem se libertar, né? Não têm a liberdade. Mas eu quero dizer nesta manhã que o Senhor Jesus, ele levou sobre si tudo isso. E ele quer nos livrar e ele quer nos trazer a salvação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna nós recebemos por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que nos livrou do pecado. Assim que ele bradou, está consumado, o véu do templo se rasgou. Ou seja, hoje nós temos livre acesso a Deus e nós podemos ter essa liberdade de falarmos com Deus por meio de Jesus Cristo, que nos salvou através do sangue do Cordeiro. O mesmo Cordeiro que foi sacrificado e livrou os hebreus da morte, né, do anjo da morte. O sangue de Jesus, ele nos tira, nos purifica de todo o pecado. E é isto a Páscoa que nós celebramos. A Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovo, né? Mas a Páscoa ela tem a ver com libertação, a esperança e saber que o sacrifício de Jesus ele nos trouxe vida e vida em abundância. Então é isso, queridos da Páscoa. Muito obrigado aí pela atenção que você assistiu até o final. E se você entendeu e gostou, compartilha, né? Compartilha essa mensagem aí com seus amigos, seus colegas e os seus familiares. Muito obrigado, hein?